Em 2017, eu fiz uma viagem para o Nordeste. Eu, minha mãe e minha melhor amiga. Foram 20 dias memoráveis, para dizer o mínimo. Minha mãe não gosta de sair à noite, então costumávamos passear com ela durante o dia. E durante a noite saía eu e minha amiga para nos divertirmos um pouco mais. Visitamos algumas baladas, alguns barzinhos, conhecemos muita gente, fizemos muitos amigos. O pessoal do Nordeste é realmente muito acolhedor, muito pra frente. Gente boíssima. O calor do Nordeste parecia abraçar a pele como um véu dourado. A brisa trazia o cheiro salgado do mar e a luz quente do fim da tarde tornava tudo mais bonito. Um dia, ou melhor, uma noite, estávamos em um barzinho na beira da praia com uma galera, a maioria mulheres. Era um bar muito badalado, frequentado por todo tipo de gente. O clima era muito amigável e, independente dos grupos, todo mundo meio que fazia amizade. Eu lembro de estar conversando com as meninas sobre os incidentes que aconteciam durante o trabalho. Sou formada em psicologia e, na época, prestava consultoria para empresas, treinamento, desenvolvimento de pessoas, melhorar o clima empresarial, essas coisas. Eu estava trabalhando com uma multinacional brasileira, mas boa parte dos funcionários eram estrangeiros. E eu estava resmungando sobre o quanto eu estava revoltada em ter que gastar meu inglês porque os bonitos queriam morar e trabalhar no Brasil, mas não se davam ao trabalho de aprender o idioma. Tinha um homem de costas em outra roda de conversa. E tenho que dizer, que costas. Ainda me lembro como se fosse hoje. Quantas vezes olhei para aqueles ombros largos, o cabelo bem cortado que deixava sua nuca incrivelmente sexy. Enfim, dava para sentir que ele estava prestando atenção na conversa, o que alimentava o meu ego e me fazia falar ainda mais. De repente ele se vira. Era um homem asiático, parecia chinês ou japonês, pensei. Depois descobri que ele é meio coreano, meio chinês. Parecia ser a receita perfeita. Diferente dos asiáticos que costumam ser magrelos, ele era grande. Não era bombado, mas tinha músculos definidos que se insinuavam sob a camisa de linho branca que usava. Eu fiquei olhando, hipnotizada pela forma como o tecido se movia sobre seu corpo quando ele gesticulava. Ele deu um sorriso meio cínico e disse: "Concordo com você. Por isso eu aprendi o idioma." Ele falou com um sotaque chinês que pareceu tão fofo e uma voz grossa que reverberou dentro de mim, despertando sensações que eu tentava ignorar. Meu Deus, eu pensei. Me segura, Senhor. Fiquei um pouco desconcertada, meio idiota mesmo. Não conseguia pensar em uma resposta. Então eu disse: "Parabéns por fazer o mínimo." Ele soltou uma gargalhada que me fez notar seus lábios cheios e o brilho malicioso em seus olhos escuros. Minha amiga falou no meu ouvido: "Vai que é tua." De um jeito nada discreto. E mais uma vez ele riu. Eu novamente fiquei sem palavras e ele provocou: "Você não fala com estranhos ou será que te impressionei?" Na hora me subiu o ranço, pensei. Mais um narcisista pra conta. Respondi: "Sim, você é tão impressionante quanto modesto." Ai, ele respondeu com um sorriso controlado que fez meu corpo inteiro reagir. "Quer beber algo?" Ele perguntou, seus olhos nunca deixando os meus. Eu disse: "Água, já bebi muito hoje." Com a firmeza de quem precisava manter a sobriedade. Pegamos 2 águas e fomos para a beira do mar. Um pouco distante tinha um grupo tocando violão e cantando. Ainda lembro das músicas, a trilha sonora daquele encontro excitante. Enquanto alguém cantava, quase sem querer, ele contava que estava trabalhando no Brasil há alguns meses. Também estava de férias, mas trabalhava na embaixada da China. Naquela noite, conversamos sobre muitas coisas. E entre conversas profundas, trocamos muitos olhares e algumas insinuações. Cada vez que nossos dedos se tocavam acidentalmente, uma corrente elétrica percorria minha pele. O vento da praia trazia seu perfume até mim. Uma mistura de âmbar e algo exclusivamente dele que me deixava inebriada. Em um momento breve, ele se abaixou e pegou uma conchinha do chão, colocou na minha mão e disse:
pra você lembrar dessa noite. Achei cafona, mas tenho guardado até hoje. Eu me lembro de olhar ora a ele e pensar se ele estava esperando eu tomar a iniciativa. Eu até poderia, mas não tive coragem, confesso. Eu estava emocionada demais para ser proativa. Quando ele falava, eu não conseguia parar de olhar para sua boca, imaginando como seria sentir aqueles lábios nos meus. Deu 4 horas da manhã e minha amiga já estava me gritando para ir embora. Eu levantei e ele se levantou em seguida para se despedir. Nós nos abraçamos impulsivamente, feito imã. Senti seu corpo firme contra o meu. Seu calor me envolvendo, feito um vulcão prestes a se manifestar. Eu tive que me controlar para não derreter ali mesmo. Ele se afastou um pouco, me olhou fixamente e perguntou quando eu iria embora. Eu respondi que em 5 dias. Ele aproximou os lábios do meu ouvido e disse quase sussurrando: "Janta comigo amanhã?" Eu estava eufórica com o convite, mas mantive a calma. Acenei com a cabeça um sim. Entreguei meu cartão de visitas com o meu número para ele e fui embora com meu corpo gritando para eu ficar e meu cérebro gritando para eu me controlar. No dia seguinte, ele me mandou mensagem confirmando o jantar. Escolheu um restaurante à beira-mar, daqueles com mesas na areia e velas iluminando o ambiente. Quando cheguei, ele já estava lá, vestindo uma camisa preta que contrastava perfeitamente com sua pele dourada. Levantou-se para me cumprimentar e, dessa vez, me deu um beijo no rosto que durou 1 segundo a mais do que seria apropriado. Seu perfume me envolveu novamente e senti minhas pernas fraquejarem. O jantar foi regado a vinho e conversas cada vez mais íntimas. Ele me contou sobre sua vida na China, suas viagens pelo mundo, e eu compartilhei minhas experiências e sonhos. A cada gole de vinho, a tensão entre nós aumentava. Sob a mesa, nossas pernas se tocavam acidentalmente, e cada toque enviava ondas de calor pelo meu corpo. Em um momento, houve um silêncio. Só o som das ondas e os talheres. E eu pensei, é isso. Ele está sentindo também. Quer caminhar na praia? Ele perguntou depois que terminamos a sobremesa. Aceitei imediatamente. Descalços, andamos pela areia morna, nossas mãos se roçando até que, finalmente, ele entrelaçou seus dedos nos meus. Paramos para observar a lua refletida no mar. E quando me virei para comentar sobre a beleza da cena, encontrei seu rosto a centímetros do meu. "Posso te beijar?" Ele perguntou, sua voz mais grave do que nunca. Não respondi com palavras. Simplesmente eliminei a distância entre nós. Seus lábios eram macios e exigentes ao mesmo tempo. O beijo começou lento, exploratório, mas logo se transformou em algo mais urgente, mais faminto. Suas mãos deslizaram pelas minhas costas, me puxando contra ele, enquanto eu enlaçava seu pescoço, meus dedos se perdendo em seu cabelo. Quando nos separamos para respirar, ele sussurrou no meu ouvido: "Vamos para o meu hotel." Sua voz tinha um tom de súplica que me excitou ainda mais. Assenti, incapaz de formar palavras coerentes. O caminho até o hotel foi uma tortura deliciosa. No táxi, ele segurava a minha mão e trocamos olhares carregados de sedução e desejo. Assim que a porta do quarto se fechou atrás de nós, não houve mais hesitação. Nossos corpos colidiram em um beijo desesperado, mãos explorando, descobrindo, desvendando. Ele me pressionou contra a parede, seus lábios descendo pelo meu pescoço enquanto suas mãos habilidosas abriam os botões da minha blusa. Cada toque dele em minha pele nua me fazia arfar. "Você é ainda mais linda do que imaginei." Ele murmurou contra minha pele enquanto descia beijos pelo vale entre meus seios. Minhas mãos trabalhavam freneticamente para desabotoar sua camisa, ansiosa para sentir sua pele contra a minha. Quando finalmente consegui, fiquei momentaneamente sem fôlego ao ver seu torso definido, os músculos se movendo sob a pele dourada enquanto ele me carregava para a cama. O que aconteceu a seguir foi uma dança de corpos, uma sinfonia de suspiros e gemidos. Suas mãos e lábios pareciam estar em todo lugar ao mesmo tempo, descobrindo pontos de prazer que eu nem sabia que existiam.
Ele me tocava como se estivesse memorizando cada centímetro do meu corpo, cada reação, cada suspiro. Quando finalmente nos unimos, foi como se o mundo ao redor desaparecesse. Havia apenas nós dois, nossos corpos se movendo em perfeita sincronia. O prazer crescendo em ondas cada vez mais intensas, até que explodiu em um clímax que me deixou tremendo e ofegante em seus braços. Depois, deitados lado a lado, nossos corpos suados e satisfeitos, ele traçava padrões preguiçosos na minha pele enquanto conversávamos em sussurros, como se falando mais alto pudéssemos quebrar a magia do momento. Na manhã seguinte, voltei cedo para o hotel. Minha mãe já estava acordada, tomando café com minha amiga. Sentei com elas, rindo e contando algumas partes da noite. Meu pensamento foi capturado por aqueles momentos e senti vontade de encontrá-lo novamente. Mas eu tinha uma programação, e eu não ia deixar que um romance, por mais eletrizante que fosse, me fizesse falhar com as mulheres que sempre estiveram ao meu lado. Continuei seguindo nossa programação. Passeios com a minha mãe durante o dia e com minha amiga, à noite. Assim foi até o último dia. Na sexta-feira, pouco antes do check-out, ele me mandou uma mensagem perguntando se eu não podia ficar mais um final de semana. Minha mãe e minha amiga me olharam com aquele sorrisinho cúmplice. Vai ficar mais um pouco, né? Eu sorri, decidida a ficar. A viagem já tinha valido cada segundo. E se eu podia prolongar o prazer, sem culpa, sem pressa, por mais 2 dias, por que não? Foi uma ótima escolha. O final de semana foi eletrizante. Repetimos as sensações daquela primeira noite muitas vezes, e todas elas pareciam me apresentar algo novo. Na nossa última noite juntos, fizemos amor com uma intensidade quase dolorosa. Havia uma urgência em cada toque, cada beijo, cada movimento. Como se tentássemos gravar a sensação um do outro em nossos corpos. Depois, deitados na cama, ele me puxou contra seu peito e ficamos em silêncio por um longo tempo, apenas ouvindo a respiração um do outro e já experimentando a melancolia da despedida. Eu poderia me apaixonar por você, ele disse meio tímido, sua voz um sussurro rouco na escuridão. Eu não disse nada, mas senti um nó se formar na minha garganta. Talvez eu também pudesse. Mas sabia que paixão e realidade nem sempre andam juntas. E eu tinha uma vida inteira me esperando. Uma vida que eu gostava e que não ia abandonar por nada, nem ninguém. Mas você volta para Pequim logo e eu para São Paulo amanhã, eu disse. E então? Ele perguntou, como se buscasse uma solução. E então, nós tivemos isso. Esses dias perfeitos que ninguém pode tirar de nós. Eu disse, mantendo a objetividade que era necessária naquele momento. Senti lágrimas se formando nos meus olhos, mas as contive. É claro. Nossas vidas estavam em continentes diferentes. Tínhamos carreiras, compromissos, realidades que não se encaixavam. Será que eu vou conseguir te esquecer? Ele perguntou com um tom vulnerável na voz. Segurei seu rosto entre minhas mãos, olhando-o com uma intensidade que fez meu coração falhar uma batida. Eu queria afirmar que ele logo esqueceria, mas a frase contrariava o meu desejo. Então fingi que não sabia. Na manhã seguinte, ele me acompanhou até o aeroporto. Nos despedimos com um último beijo, longo e doce, sem promessas que sabíamos que não poderíamos cumprir. Xie, ele sussurrou contra meus lábios. Pelo que o agradecimento? Perguntei. Por existir, por ser você. Ele segurava minha mão com força demais, como se quisesse me ancorar ali. Seus olhos estavam marejados, meu coração apertado. Eu sabia que sentiria falta, mas também sabia que sobreviveria. O tempo passou e nossas vidas seguiram em frente, como sabíamos que aconteceria. Não foi doloroso, foi natural. Eu nunca acreditei em finais de conto de fadas, mas acredito em bons capítulos, e aquele foi um dos melhores. Fechei o livro quando precisei.
e segui em frente com a alma leve. 2 anos depois, vi uma postagem dele em uma rede social. Uma foto da praia onde nos conhecemos com uma simples legenda. Ainda lembro. Sorri para a tela do celular, sentindo aquela familiar onda de calor se espalhar pelo meu peito. Comentei com uma única palavra. Sempre. Nunca mais nos vimos. Mas às vezes, em noites quietas, quando o vento traz o cheiro do mar, ou quando ouço alguém cantando, quase sem querer, em algum bar, sou transportada de volta àqueles dias perfeitos. E sorrio, sabendo que em algum lugar do outro lado do mundo, há um homem com olhos escuros e um sorriso cínico que talvez esteja lembrando de mim também. Algumas pessoas entram em nossas vidas brevemente, mas deixam marcas que duram para sempre. Ele foi uma dessas pessoas para mim. Um capítulo curto, mas intenso, no livro da minha vida. Um capítulo que releio em minha mente nos momentos mais inesperados, sentindo novamente o calor de seu corpo contra o meu, o sabor de seus beijos, o som de sua risada. A vida imita a arte, dizem. E às vezes, a vida nos dá histórias tão perfeitas em sua imperfeição que nenhuma arte poderia realmente capturar. Histórias que carregamos conosco, secretamente, como tesouros preciosos que ninguém mais pode ver ou tocar. E talvez seja assim que deva ser. Fecho os olhos e quase posso sentir a areia entre os dedos dos pés. O som do riso dele misturado com o das ondas. E sei, há histórias que vivem mesmo depois do ponto final. Se essa história tocou você, apoie o canal. Curta, comente, compartilhe e inscreva-se. Todo domingo teremos um novo conto de episódio único com trilha sonora original. Trilha desta história disponível em Romance em Notas. Obrigada por sonhar com a gente.